Empreendedor a Todo Vapor número 53. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o Empreendedor a Todo Vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a Todo Vapor. Eu quero agradecer pela audiência e lembrar que você pode classificar o programa no iTunes. É só dar 5 estrelas e o seu nome constará no próximo Ivapor. É fácil, apenas procure por o Empreendedor a Todo Vapor no iTunes e classifique. Eu conto com a sua classificação. Aproveitando, tem mais uma dica. Eu criei um grupo no Facebook para você entrar e trocar uma ideia com mais empreendedores que estão querendo empreender ou já estão empreendendo. É só você procurar por Empreendedor a Todo Vapor no Facebook ou apenas Ivapor e solicitar a sua participação. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Pedro Ricardo. Pedro, você está preparado para decolar? Joia, bom dia a todos. Estamos já em pleno voo, graças a Deus. Beleza, Pedro. O Pedro é fundador da Water, Água do Ar. Pedro, fala um pouquinho mais de você e da empresa. Bom, eu sou engenheiro mecatrônico, com alguns anos de experiência na área de biotecnologia. Fui desenvolvedor da Siemens na área de equipamentos biotecnológicos, como engenheiro de ressonância magnética, tomografia computadorizada e equipamentos para hemodiálise. E foi justamente nessa questão de trabalhar com equipamentos de hemodiálise que a gente começou com o empenho de obter água de alta qualidade em primeiro momento, para fins desse consumo, tratamento de hemodiálise. Sim. Mas, posteriormente, a gente melhorou o processo e conseguiu potabilizar essa água, adicionando sais minerais de forma controlada, para que o organismo pudesse absorver a água, porque a água só sem sais minerais é uma água inerte, chamada água morta, que é muito boa para hemodiálise, por ser estéril, mas, no entanto, para fins de hidratação não serve para nada. Então, nós damos continuidade no processo depois que eu saí dessa multinacional. Montei a empresa Water com o objetivo de produzir água para fins de hidratação e consumo em qualquer lugar do planeta. A ideia foi essa. Perfeito. E vamos supor que você esteja numa reunião de negócios, ou no networking, ou no congresso, e alguém chega até você, Pedro, e pergunta: o que você faz? Como é que você se apresenta e apresenta o que você faz em apenas 10 segundos? Olha, como aconteceu até ontem, né? Eu apenas digo isso. Meu nome é Pedro Ricardo Paulino e eu faço água do nada. Perfeito. Isso já vai deixar a pessoa com a pulga atrás da orelha. Exatamente. É impactante. Com certeza. E na sua visão, Pedro, qual o seu ponto a melhorar? Olha, eu sou uma pessoa que eu sempre tive a mania de centralizar muitas ações sobre mim mesmo, no intuito de fazer as coisas andar mais rápido. Mas eu tenho que melhorar, justamente delegar funções e deixar que essas funções sejam executadas por pessoas especializadas. Eu estudo muito bem uma área e seus profissionais antes de trabalhar com ela, mas de todo jeito, um profissional especializado é o meu erro de ainda querer assumir as funções dele. Sim. Eu preciso melhorar. Delegar sempre. Delegar para pessoas melhores do que eu. Sim. E, em contrapartida, o seu ponto forte? Olha, meu ponto forte é eu ser um executor. Eu faço qualquer coisa que eu me aprofundo no assunto, eu busco o conhecimento, eu estudo sobre aquilo, eu tento resolver de uma forma melhor e até inusitada, às vezes, de uma forma diferente, para realizar aquela função que me foi delegada. Isso eu faço desde que eu era menino. Então, esse é o meu forte, fazer coisa do jeito que ela tem que ser feita, na hora que ela tem que ser feita. E qual foi aquele momento que você percebeu que era isso mesmo, aquele clique para criar a empresa? Você viu alguma lacuna no mercado? Como é que foi isso? Veja bem, eu conheço esse mercado da questão de, não só o mercado, mas a necessidade de água ultrapura desde os anos 90, quando a gente foi trabalhar na África e enfrentava um problema anterior ao nosso. Eles já tinham muita dificuldade nessa questão da água potável, porque a água florada já era altamente contaminada, água subterrânea também contaminada por metais pesados. Então eu vi essa realidade lá. Naquele momento, eu já analisei que eu falei, isso aqui vai acabar acontecendo em tudo quanto é local do planeta, porque a África é um continente muito antigo. E os nossos continentes posteriores são um pouco mais novos na questão habitacional. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, e mesmo sem saber,
Porque existe aquele lance de acidentes acontecem, né? Sim. Mas eu já não acredito muito em acidente. Eu acho, no caso de coincidência, acontece de você estar preparado e acontece algum fator que acaba coincidindo as ocorrências. Nós acabamos fazendo esses produtores de água, não foi para atender necessariamente o Brasil. E naquela época que a gente começou com esse projeto, eu comecei a estudar de fato a potabilização e fazer em 2008, nós não tínhamos crise hídrica. A crise hídrica que tinha, que era no Nordeste do Brasil, mas era mais amena do que é hoje até. Tanto que quando nós acabamos de fazer os primeiros modelos de equipamentos, a primeira região do mundo que nós oferecemos foi o Nordeste do Brasil, mas em 2010 nós enfrentamos ali um problema político para colocar esses equipamentos e não houve interesse. Sim. Mas nós oferecemos. Nós temos diversos documentos que nós oferecemos essa solução, deixamos em demonstração, mas, no entanto, não houve interesse por problemas políticos, eu posso falar isso francamente. Posteriormente, nós fomos alcançados por esse problema hídrico muito mais cedo do que eu imaginava, para te falar a verdade, porque, principalmente aqui no estado de São Paulo, que era um estado conhecido como um estado que tinha muita água. Aqui, inclusive, as terras aqui, elas sempre foram muito mais valorizadas por causa da quantidade de água disponível. Sim. Então, a gente não imaginava que o estado de São Paulo de jeito nenhum fosse passar por isso. E, coincidentemente, nós estamos no olho do furacão. Então, é aquela coincidência, né? E, sem querer, a gente estava preparado. Sim. E qual foi o seu pior momento como empreendedor? Esse pior momento, como você superou ele e qual lição você tirou desse evento? Olha, o pior momento que a gente enfrentou foi quando nós partimos para a nacionalização dele. Porque ele já estava todo pronto com peças importadas. Bom, como a indústria brasileira está num estado muito ruim, nós tivemos que desenvolver peças e ferramentas e encontrar empresas dispostas a nos ajudar. Então, nós fomos superando esses desafios, garimpando empresas e pessoas que eram boas naquilo, mas ainda não se haviam despertado para este campo, porque simplesmente ele não existia. Algumas peças, alguns equipamentos. E o que eu notei foi o seguinte, que a crise traz o benefício de fazer diferente para sobreviver. Então, Exato. eu acho que hoje nós temos bastante fornecedores no Brasil que simplesmente a gente teve que, literalmente, empurrar a empresa para falar, bom, vamos fazer com a gente. No primeiro momento tinha muitas empresas que falaram, não, a gente tem mais coisas para fazer, esse é um negócio meio disco voador. Ainda não estava vendo aquilo, né? Não estava visualizando o Não estava potencial. visualizando. Mas hoje tem muitas empresas que hoje voltaram a nos procurar em razão disso. Falam, pô, aquele seu projeto está em pé? Eu falei, tá, está andando. Poxa, a gente queria desenvolver aquela peça que você pediu há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Eu falei, tá bom, vamos tocar o barco. E aí a gente hoje, graças a Deus, estamos superando esses desafios. E foi meu pior momento. Foi quando o real se desvalorizou muito e a gente resolveu nacionalizar, e isso causou muita dificuldade e muito trabalho realmente. E Pedro, o que na sua empresa te faz acordar cheio de garra todo dia, aquela motivação a mais? Toda vez que eu tenho uma coisa nova para fazer. Quando acaba um projeto, eu imediatamente já tenho na cabeça mesmo, ou até na gaveta, esperando para ser feito. Então, a minha grande realização do dia a dia é não parar nunca. Isso eu acho que a pessoa tem que ter um motivo para acordar bem. Eu acho que a pessoa tem que fazer alguma coisa, nem que seja para falar assim, pô, hoje eu vou inventar uma pipoca diferente. Sim. Mas, no entanto, fazer alguma coisa nova. Porque a mesmice é um negócio muito complicado. Com certeza. A minha opinião. Não, mas é zona de conforto também, a gente tem que pensar nisso, né? Eu, particularmente, eu nasci em Brasília, né? Então eu sou filho de funcionários públicos. E funcionário público é aquele lance, né? Você acorda, trabalha, chega em casa, dorme, acorda, trabalha, chega em casa, dorme, e isso faz a vida inteira. E eu não tinha isso para mim. Desde quando criança, o meu objetivo era alçar voo, e naquela época dos anos 80, você só podia, de fato, alçar voo e sair do Brasil. E foi isso que eu fiz, acho que foi a grande lição da minha vida. Causa muito problema, não é fácil você deixar o ninho de casa com 17 anos e viver em países bem diferentes, principalmente naquela época, sendo brasileiro, era muito complicado, você era muito discriminado. Sim. Mas aí, depois que eu me adequei às situações, e me adaptei nesses países onde eu vivi, eu diria que o grande lance da pessoa, ela não se acomodar. Ela Exatamente. querer sempre galgar alguma coisa nova na vida.
Tem que sempre pensar no próximo desafio. Não que seja algo ruim, né? Um problema em si, mas um desafio. Pera aí, eu cheguei naquilo que eu queria, qual vai ser meu próximo objetivo? Mas ter objetivos todo dia é muito bom. Sim, com certeza. Eu tenho mais ou menos aqui uns 5 projetos ainda para fazer, Ótimo. que já estão prontos para serem feitos, que eu estou só esperando acabar um para começar outro, acabar um para começar outro. Sim, também tem foco, né? Então você acaba tendo o É, objetivo e o foco. o nosso foco hoje é literalmente água e conservação de recursos naturais, tanto água como energia. Legal. Eu tenho esse foco e pretendo não parar. Enquanto for aparecendo novas ideias, a gente está fazendo. E isso é que me deixa motivar todos os dias. E, Pedro, se você pudesse ter um mentor por um dia, ele sendo fictício ou não, e de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? Olha, cara, é um cara muito atual, né? Então foi eu que acompanhei muito desde que eles criaram a empresa. Eu era criança e comprei o meu primeiro Apple. Foi o pessoal da Apple, na pessoa do Steve Jobs. Sim, E ele era um grande mentor. Ele não projetava, ele não fabricava nada, ele não fazia nenhum programa, mas aquele cara, ele tinha uma cabeça para inovação, que ele delegava, né? exato. Pô, vamos fazer tal coisa. Ele achava os melhores, e esse acho que é o grande desafio, é você achar as pessoas boas para fazerem as coisas que você precisa que sejam feitas, para você fazer uma empresa sempre inovadora. Esse é o grande desafio. E ele conseguia, dentro daquelas soluções e problemas que ele sempre tinha, né? A gente entende um pouco pela história que a gente vê contada. Ele era um cara muito difícil de ser tratável, mas, no entanto, eu acho que era uma pessoa muito interessante, inteligente de se ter como mentor, para você entender e conseguir absorver a forma de pensar. Sim. Ele tinha a mente voltada para fazer o diferente, o inusitado, né? Algo que não existia. Esse é o grande lance, sair da mesmice. Aí as coisas que ele foi inventando, né, foi inovando ali, muita gente já foi copiando junto, né? Foi criando tendências. Tá aí, é mais ou menos isso aí. Depois que alguém vê uma ideia, sempre pensa em fazer algo semelhante, um pouco melhor, ou apenas copiar mesmo, porque viu que é uma coisa muito interessante. Mas esse é que eu acho o lance interessante dele. Apesar de, naquela época, o Apple ele foi simplesmente uma melhora daqueles computadores muito antigos que tinham, que era baseado no Basic, que não tinha nem o MS-DOS ainda. Isso. Desde o começo foram tirados, né? De fazer um computador já era em cores, que era o caso do Apple. A primeira coisa que você tinha um monitor colorido, e era em cores. Então você conseguia fazer as letras, os textos, tudo em cores. Isso para a gente naquela época era um negócio interessantíssimo. Exatamente. E Pedro, a gente está chegando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Tá legal. O que te segurava para não ser um empreendedor? Para o que me segurava era a situação. Era confortável ser empregado, no entanto, era como empregado da área de desenvolvimento, um camarada que sempre tive muita liberdade de criação. Então, eu tinha a liberdade de criação, mas era confortável ser empregado. E tinha dinheiro disponível para fazer meus projetos. Isso aqui me segurava para não ser empreendedor. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Sinceramente, não dependa de ninguém. Crie asas e conheça tudo que o mundo tem e pode te oferecer. E o interessante, quem foi que me falou isso? Foi o general João Batista de Oliveira Figueiredo, Sim, em 1982, que era presidente do Brasil, e lendo nas entrelinhas, ele quis me dizer assim, saia daqui. Interessante isso, né? com certeza. Porque um presidente de um país te falar um negócio desse, quer dizer que tem alguma coisa ali que Pois é. é complicado. Mas eu frequentava muito ali a Grande do Torto de Brasília e esse foi um conselho que eu recebi que eu nunca esqueço. E qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Insistência, não desiste, só isso. Simples assim, né? Simples assim. E você possui algum aplicativo ou site que te ajuda sempre e que você poderia compartilhar com os ouvintes? Sim, o Google. Procura coisa no Google. Foi a melhor ferramenta que eu já vi no planeta, porque ali você acha tudo que você busca em qualquer lugar do mundo. Se você quiser buscar a forma de fazer água em pó, você digita no Google que você vai achar alguém que bolou isso. Eu acho interessantíssimo. Porque é uma ferramenta que não se tinha quando eu estudava e fazia faculdade, e só depois lá para os anos 97, se eu não me engano, 98, é que começou esses sites de busca, Yahoo e tal. Exato. Mas o Google é impressionante. Ele tem uma biblioteca enorme de informações
E, não, na minha opinião, não existe nada melhor que isso. Concordo com você. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Sinceramente, eu acho que o melhor livro que você pode ler é o da sua própria existência, porque principalmente as páginas posteriores estão em branco. Então, o que você escreve, você vai ler amanhã. Sim. Mas um livro que é excelente nesse sentido é de um cara que ele chama Ricardo Sembler, ele é brasileiro, ele escreveu um livro nos anos 90 muito interessante, chamado Virando a Própria Mesa. Já li esse livro muitas vezes. É muito inteligente a forma dele, justamente, te dar a noção do que você tem que fazer na hora que você está em crise. Crise em geral, pessoal, econômica, de negócios. É um livro muito interessante. Se eu pudesse aconselhar um livro para alguém, é um excelente. Ricardo Sembler, Virando a Própria Mesa. Vou até depois dar uma procurada. É um livro antigo. Vocês que são dessa geração mais nova possivelmente não conhecem. Não Mas é um mesmo. livro muito bom. Perfeito. Agora a gente está chegando à última pergunta, Pedro, e é a pergunta mais criativa. Espero uma resposta muito boa de você, tá bom? Tá bom. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Vou dar um conselho inusitado. Compraria algumas garrafas de um bom vinho. Sim. É ótimo para se desligar das pressões da situação, porque às vezes você se desligar de alguma coisa, daquela situação que está em sua volta, é excelente para você pensar em alguma coisa. Eu buscaria dentro de mim mesmo o melhor de mim, algo que eu sou bom. E hoje em dia é muito simples, eu montaria um site para vender o que eu faço de melhor. Gastaria com a divulgação disso em sites especializados. E, se necessário, me mudaria para algum lugar para desenvolver este meu trabalho e trabalharia para mim mesmo. Porque eu tenho aquela política de que o artista tem que ir onde o povo está. Sim. É isso que eu faria. Perfeito. Bem estruturado e bem sucinto. Porque, eventualmente, você às vezes tem uma excelente ideia e tudo isso, é muito bom naquilo. Mas o local que você está, às vezes, está errado. Sim. O grande lance é esse, é você se desapegar de região, de território, de ideia antiga, literalmente levantar, sacudir a poeira e às vezes sair do local que você está, aquela zona de conforto. Isso é que eu vejo muito nas pessoas que deram certo, é a pessoa literalmente sair da zona de conforto, se arriscar. Ótimo, Pedro. Quero te agradecer mais uma vez pela entrevista, mas antes de acabar, eu queria que você deixasse um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Olha, um conselho que eu daria é o seguinte, as pessoas não se preocuparem com as crises ou momentos ruins. Essas crises e momentos ruins vão e vêm em qualquer lugar do mundo. Você pode se mudar para qualquer lugar do planeta, que uma hora vai estar melhor, outra hora vai estar pior. Mas fazer das dificuldades um aprendizado, uma alavanca, se mover. Se na sua cidade ou no seu país não está bom, sai de lá, mas se move. Faça de todos os dias da sua vida um recomeço. A mesmice é entediante e a vida passa. Esse é o que eu tiro da questão. Perfeito. A forma de entrar comigo é através do nosso site comercial, @waller.com. Te agradecer mais uma vez, Pedro. E, ouvinte, vou deixar tanto o site do Pedro, quanto o livro, o que ele passou, o Google, né, que é a coisa mais fácil do mundo de achar. Vou deixar tudo no post do podcast. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês. Agradeço a oportunidade. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?